A paz do Senhor Jesus. Pela bondade de Deus, estamos iniciando mais um programa de reflexão bíblica e é muito bom desfrutar da sua companhia neste programa que tem abençoado vidas através da ministração da palavra de Deus. E no programa de reflexão bíblica de hoje, eu quero chamar a sua atenção para refletir comigo em um texto bíblico que está no livro de Ruth. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Ruth, em um texto bíblico que está exatamente inserido no capítulo de número 1 e os versos de número 20 a 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Com base na leitura desse texto bíblico, eu quero chamar a sua atenção para refletir comigo acerca do seguinte tema: como vencer a mágoa. O texto que nós acabamos de ler traz exatamente esta temática bíblica e nós iremos refletir justamente sobre este tema: como vencer a mágoa. A mágoa é um sentimento avassalador. Muitas pessoas são destruídas pela mágoa e vivem soterradas debaixo dos escombros de seus ressentimentos. Há pessoas que perdem completamente a alegria de viver e ruminam a amargura no coração com desgosto recolhido. A Bíblia nos mostra que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion enfrentaram duras circunstâncias em Belém, a casa do pão. Essa família, para fugir da crise econômica, mudou-se exatamente para Moabe, conforme o relato do capítulo 1 e o verso de número 1, onde a palavra de Deus descreve a seguinte verdade: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então, como se observa, à luz desse texto bíblico, essa família, em virtude da fome, se muda para Moabe. Ao buscar sobrevivência e segurança em Moabe, a palavra de Deus descreve logo a seguir que esta família encontrou a dura realidade da morte. Por quê? Simplesmente porque em Moabe, Noemi perdeu o marido e seus 2 filhos, conforme o relato bíblico. Agora, Noemi já estava velha,
viúva, pobre e sozinha em terra estrangeira. As circunstâncias, conforme o texto que lemos, pareciam conspirar contra ela. Seu coração encheu-se de mágoa. E a palavra de Deus nos revela que logo que Deus mudou a sorte de Belém, Noemi resolveu voltar para a sua terra. E nesta volta ela expressou sua mágoa, mas também nesta volta o nosso Deus a restaurou da mágoa e lhe abriu a porta da esperança. A pergunta é: como vencer a mágoa? Em primeiro lugar, para vencer a mágoa, você precisa absorver a seguinte verdade: olhe para o alto e saiba que Deus está no controle da situação. A palavra de Deus vai nos mostrar claramente que Noemi lançou a culpa de suas perdas sobre Deus. Observe que ela diz categoricamente que Deus havia descarregado sobre ela a sua mão. O versículo de número 13 do capítulo 1 de Ruth vai nos trazer esta informação quando ela afirma que Deus havia descarregado a sua mão sobre ela. Noemi também disse que o Todo-Poderoso lhe dera grande amargura, conforme Ruth capítulo 1 e o versículo de número 20. Ela diz também que partira ditosa de Belém, mas o Senhor a fizera voltar pobre. Ruth capítulo 1 e o versículo 21, quando ela diz: cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Então, como se observa à luz do texto bíblico, Noemi acusou Deus de ter se manifestado contra ela e de tê-la afligido, conforme o versículo 21 do capítulo 1 do livro de Ruth. Então, diante deste cenário, chegamos à conclusão de que Noemi olhou para Deus como o responsável por sua dor. Ela entendeu que Deus era o protagonista e causador de todo o seu sofrimento. Na leitura de Noemi, na visão que ela tinha de toda aquela situação, Deus estava contra ela e não a seu favor. Ora, a sua mágoa mais profunda não era por causa de suas perdas, mas porque Deus estava pesando a mão sobre ela. Sabe, querido telespectador, Noemi olhou para a vida pelo lado avesso. Ela não teve discernimento para compreender o propósito soberano de Deus que se desenrolava na sua vida e por meio da sua vida. Na verdade, quando nós lemos toda essa história, chegamos à conclusão de que Deus estava escrevendo um dos capítulos mais emocionantes da história da humanidade por intermédio de Noemi, a fim de que ela fosse a avó do grande rei Davi, tronco de onde nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Noemi, ela tinha que ter enxergado a grandiosidade de Deus diante daquele cenário tão adverso. Por conta disso, ela diz no versículo 1:
Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, cujo nome significa ditosa, feliz. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, como se pode observar nesse texto bíblico, Noemi estava com seu coração impregnado de amargura. Havia, portanto, na alma de Noemi uma mágoa. Mas ela precisava olhar para o alto e entender que Deus estava no controle da situação. E com esta palavra eu quero me dirigir a você e dizer que Deus está no controle da situação. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: o que eu faço agora, tu não sabes. Dizia Jesus a Pedro: saberás depois. Isso está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme um relato de João, capítulo 13 e o versículo de número 5. Paulo também diz em Romanos, capítulo 8 e o versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o primeiro passo para vencer a mágoa é olhar para o alto e absorver a compreensão de que Deus está no controle da situação. A adversidade era grande na vida de Noemi, mas o Senhor estava conduzindo os seus passos, conduzindo a sua história, porque nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Deus está trabalhando por você. Em segundo lugar, se você deseja vencer a mágoa, olhe ao seu redor e saiba que há pessoas que amam você verdadeiramente. Sabe, querido telespectador, quando Noemi, já velha, viúva, pobre e sozinha, voltava para Belém, sua nora Ruth, viúva de Malom, demonstrou-lhe um grande apreço e consideração. As palavras eloquentes de Ruth a Noemi são relembradas com grande emoção ainda hoje nas cerimônias de casamento, porque ela declara a Noemi: aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Aí diz a Bíblia: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa declaração tão extraordinária está no livro de Ruth, capítulo de número 1, e os versos de número 16 a 17. Com isto, eu chego à conclusão de que, quando estamos amargurados, deixamos de perceber a beleza e a profundidade do amor que as pessoas nos dedicam. Sabe, eu escutei uma frase muito impactante que eu quero compartilhar contigo neste momento. A frase dizia: a vida nunca é um deserto quando somos consolados pelo bálsamo do amor. E foi exatamente aqui, nessa história tão maravilhosa, que Noemi
percebeu claramente que havia alguém disposto a seguir com ela a trajetória da vida. Noemi precisava olhar ao seu redor para saber que havia alguém que a amava profundamente. E a palavra de Deus nos mostra que a vida nunca é um deserto quando somos consolados pelo bálsamo do amor. Sabe por quê? Porque a amargura e o amor não podem coexistir. O amor transforma o vazio da solidão na plenitude da alegria. E é interessante ver o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 5. O apóstolo São Paulo, ele traz esta mensagem de Deus para os nossos corações. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós chegamos à conclusão de que a amargura e o amor não podem coexistir. Que prevaleça no seu coração o amor de Deus, que prevaleça na sua vida o amor de Cristo, porque através do amor você vai ter capacidade de superar as grandes decepções. Olhe ao seu redor e saiba que há pessoas que amam você verdadeiramente. Como vencer a mágoa? Além de olhar para o alto e saber que Deus está no controle da situação, além de olhar ao seu redor e saber que há pessoas que amam você verdadeiramente, em terceiro lugar, olhe para frente e saiba que Deus pode transformar a sua tragédia em triunfo. A palavra de Deus nos mostra que Noemi pensou que o seu destino era sofrer. Ao chegar de volta em Belém, ela resolveu trocar de nome, não é? O texto que lemos traz essa explicação. Noemi significa ditosa, feliz, e ela pediu para ser chamada de Mara, que significa amargura. Eu chego à conclusão de que Noemi queria levantar um monumento definitivo para celebrar a sua dor. Na verdade, Noemi estava olhando pela lente do retrovisor, só lembrando suas perdas e desventuras. Mas a Bíblia nos mostra claramente que Deus transformou suas tragédias em triunfo, porque é exatamente o que aconteceu na vida de Noemi. Ruth casou-se com Boaz, um parente rico e remidor, conforme o texto bíblico de Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 9 ao 10, vai nos mostrar que Ruth se casou com Boaz e desse casamento nasceu Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Ruth, capítulo 4 e o versículo 17. E desta forma, somos informados em Mateus, capítulo 1, versículo de número 5, que Ruth faz parte da árvore genealógica de Jesus, o Messias. Oh, glória a Deus! Deus sempre planeja o melhor para a nossa vida, mesmo quando não compreendemos. Deus enxugou as lágrimas de Noemi, restaurou sua sorte e
colocou em seus lábios um cântico de vitória. Sabe por quê? Porque as mulheres de Belém disseram acerca de Noemi. Ruth, capítulo 4, versículo de número 14 e 15, vai trazer a seguinte verdade. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, e ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Deus ainda muda situações. Situações aparentemente irreversíveis, porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus, Ele tem poder para mudar situações. Você se lembra do que Deus fez na vida de Jó? Depois de grandes catástrofes que desabaram sobre a vida de Jó, a palavra de Deus nos informa que Deus mudou a história de Jó. Está escrito lá no livro de Jó, capítulo de número 42 e o versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Grave bem essa expressão. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Foi exatamente isto que aconteceu na vida de Noemi. Noemi, ao retornar para Belém, regressando de Moabe, veio com sua alma machucada, ferida, mas Deus agiu em favor de Noemi e mostrou que Ele é o Deus que muda situações adversas. Esse Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não fique com mágoa no seu coração. Não se decepcione. Deus tem uma história linda para escrever na sua vida. Abra os seus olhos e contemple o autor da fé, dizendo: não temas, crer somente. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, da mesma forma que Deus agiu na vida de Noemi, Deus vai agir na sua vida também, porque a palavra de Deus nos mostra que Deus enxugou as lágrimas de Noemi, restaurou sua sorte e colocou em seus lábios um cântico de vitória. É exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Esse choro vai cessar, porque Deus vai mudar a sua história. Davi, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. A alegria de Deus vai jorrar no teu coração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele trabalha de uma forma maravilhosa. O profeta Isaías, no capítulo 64 e o versículo 4, o profeta messiânico, ele traz a seguinte mensagem de motivação para todos nós. Isaías 64 e 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera.
Deus está trabalhando por você. E a sua história vai mudar. Deus vai mudar a sua situação. Creia nesta palavra. Você não vai ficar com amargura no seu coração. Você não vai ficar extremamente frustrado, desapontado. Deus vai agir. E quando Ele agir, o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, coloca diante do Senhor a tua ansiedade e, se necessário for, libere o perdão, porque você, procedendo assim, você vai encontrar a restauração, a alegria, a força e certamente o Deus de Noemi abraçará a tua alma e iniciará uma história maravilhosa na sua vida. Eu quero concluir essa reflexão bíblica orando por você, rogando a bênção de Deus em teu favor. E certamente o Deus que atuou na história de Noemi e de Ruth vai atuar na tua história também. E você vai celebrar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso. Oremos, portanto, ao Senhor. Maravilhoso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela ministração da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, e é ela que traz alegria para o nosso coração, é ela que traz a força, a restauração, o revigoramento para a nossa vida. Atua poderosamente sobre esta vida, sobre a sua família, por meio da Tua palavra. Eu rogo, Senhor, a Tua bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, querendo Deus.